Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de Santa Clara, discípula de São Francisco e fundadora da Ordem Segunda, as Clarissas, a liturgia nos propõe um trecho do profeta Ezequiel, no qual ele é convidado a comer a palavra de Deus. É um rolo que está escrito por dentro e por fora, portanto é denso e cheio de lamentações, prantos, ais. O profeta é obrigado a falar coisas desagradáveis para o povo, porque o povo a quem ele fala é uma casa de rebeldes. Estão na Babilônia, saíram com a primeira deportação de Nabucodonosor de Jerusalém para a Babilônia, mas eles ainda não estão convencidos de que este exílio vai durar muito, nem estão com o coração verdadeiramente arrependidos, nem entendem que aquilo foi um castigo pelos seus pecados. O profeta Ezequiel, que era sacerdote e foi exilado também, profetiza junto aos exilados lá na Babilônia, para fazer com que eles não sejam desamparados. Deus permitiu o exílio, mas mesmo em terra estrangeira, ele envia um profeta para o seu povo. Esse profeta se alimenta da palavra de Deus, porque é obrigado a comer um livro. Ele sente a doçura daquele livro, porque a palavra de Deus, como disse o Salmo 118, é doce como mel na boca. Porém, o que ele deverá falar serão coisas desagradáveis, para que o povo se converta. Se ele falasse apenas coisas suaves, o povo se anestesiaria no seu próprio pecado e não se converteria. Esta é a dura missão de um profeta, incomodar quem não gosta de ser incomodado. O Evangelho hoje fala dos pequeninos. Os discípulos perguntaram a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus, para dar uma resposta bem enfática, chamou uma criança, colocou-a no meio deles e fez uma ameaça: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança? Depois vem uma frase sobre a acolhida. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Esta frase é a que está na placa de inauguração aqui da sede do Provida. Depois, uma advertência: não desprezeis nenhum desses pequeninos. Por quê? Por causa dos seus anjos da guarda. Porque os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face de meu Pai. Por fim, ele fala da parábola das 100 ovelhas. Uma delas se perde, e o pastor deixa as 99 nas montanhas e vai procurar aquela que se perdeu, e faz por ela uma festa maior do que pelas outras que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus deseja que não se perca nenhum desses pequeninos. Os pequeninos são os maiores, os pequeninos devem ser acolhidos, nós devemos nos fazer pequeninos e devemos cuidar para que nenhum deles se perca. Tudo isso é uma homenagem que Jesus faz ao ser pequeno. Ele próprio se fez pequeno por nós e disse que a porta do reino dos céus é estreita. Se alguém é grande, para entrar no reino tem que se fazer pequeno. Pequeno quer dizer desapegado, humilde, simples, confiante em Deus, dependente da sua providência e da sua misericórdia, obediente à sua palavra. Todos os santos foram assim, inclusive Santa Clara, que hoje celebramos, e que num momento de emergência apanhou o ostensório com o Santíssimo Sacramento e pôs em fuga os sarracenos que ameaçavam invadir o seu convento. É a atitude de uma criança que confia no poder do Pai. Nós também, se formos como crianças e não inchados, inflados de orgulho, teremos a proteção de Deus sobre nós. Que Maria Santíssima, aquela que sempre se considerou pequenina, o Senhor olhou para a pequenez de sua serva, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.